Olá, aquele abraço. Estamos iniciando a primeira edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora Ultra para o sul da Bahia. Obrigado você de Ilhéus, você de Itabuna, pela audiência aí através da fibra ótica. Um abraço ao pessoal da Ultra, né? Hoje é feriado, muita gente em casa aí, né? Um dia gostoso, um dia chuvoso em Itabuna, né? Desde ontem à noite. Começou aqui a chover, né, na cidade. Hoje a temperatura começou aí na casa dos 19 graus às 6 da manhã. A máxima vai ficar na casa dos 24 graus a partir das 11 horas. Nesse momento, aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, em plena Mata Atlântica, bem pertinho de Ilhéus, né, bairro de Fátima, aqui estamos com 24 graus nesse momento. Aliás, 23, né? Ainda não deu 24. 23 graus agora, caindo uma garoa, né, bem fraquinha. E segundo o clima-tempo, essa garoa vai permanecer aí até um pouco mais forte, até 1 da tarde. Depois o tempo volta a segurar, né, mas fica aí bastante nublado durante todo o período da tarde. Nós tivemos aqui na rodovia Itabuna-Ilhéus algumas árvores caindo hoje pela manhã, inclusive ali no Salobrinho, próximo já ao ESC, né, 2 árvores caíram ali, interditando o trânsito. Muito complicado ali, né? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar como é que ficou. E me espantou ali a falta, né, do DENIT, o pessoal que controla aí a BR, né, 415, trecho aqui Ilhéus e Itabuna. E os transeuntes ali, moradores, é que tiveram que ir com o facão ali tentar desobstruir a pista, que depois ficou um longo tempo ali, para e siga, muito complicado, tá? Chuvas que ontem também castigaram muito aí a cidade vizinha de Ilhéus, nossa querida Ilhéus, né? Muitos bairros aí com alagamento. Chuva foi muito forte ontem à noite, com ventos muito fortes e ventos chegando aí a 30 km por hora, né? E soprando ao contrário, né? Geralmente é do mar para o continente. Ontem o vento estava soprando do oeste para o leste, então uma velocidade muito forte e graças a Deus, né? Nada assim de arrancar telhado, isso não. Aqui na Bahia pelo menos não chegou a esse ponto. É o que aconteceu no interior de São Paulo, mas aqui na Bahia os ventos foram fortes, mas não chegou ao ponto de arrancar telhado, né? Ilhéus, que nesse momento também cai uma garoa, teve hoje até às 6 da manhã 20 graus, a máxima vai ficar na casa dos 24 graus a partir do meio-dia. E nesse momento, aliás, já chegamos a 24 graus em Ilhéus, viu? Já chegamos a 24 graus em Ilhéus, acabou de marcar aqui o termômetro, tá? Os ventos em Ilhéus continuarão hoje soprando forte, vamos ver aqui qual vai ser a velocidade, 24 km por hora, soprando de sul para o norte, tá? Os ventos hoje. Se houver possibilidade de você ver, né, que eu acho difícil, porque muita nuvem vai estar no céu, o sol vai se pôr às 17 horas e 35 minutos. Mas muitas nuvens, segundo o Serviço de Meteorologia, é uma frente fria, né, que está passando aqui pelo sul da Bahia e vai permanecer assim o dia inteiro com muitas nuvens no céu, tá? O tempo vai ficar parcialmente nublado a nublado em Ilhéus e Itabuna. Daqui a pouquinho eu vou dar mais informações para vocês sobre o tempo e vamos falar também como ficam outras cidades aqui do sul da Bahia, Itajuípe, Bicaraí, né, Buerarema. Daqui a pouquinho eu vou dar essa previsão para você. Você que está nos assistindo em qualquer lugar aqui da cidade ou da região, pode mandar um vídeo, grave um vídeo aí na horizontal, e diga como é que está a sua rua, seu bairro, né, seja Ilhéus, Itabuna, Buerarema, qualquer cidade aqui da região, tá? Muito obrigado a você que nos assiste pelo YouTube. Nosso canal é TVI Oficial ou TVI News Brasil, tá? Então se inscreva aí, faça parte dessa comunidade aí que já cresce, né? Já passamos dos 16.300 inscritos, tá? Então se inscreva aí também no YouTube e ative o sininho. Toda vez que a gente tiver uma programação ao vivo, você vai ser avisado, ok? Obrigado a você também que nos assiste pelo nosso portal tviplay.com.br. Lá você vai encontrar notícias atualizadas minuto a minuto. Tudo o que acontece na sua cidade, na sua região, no Brasil e no mundo, você encontra no nosso portal. Aponte o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e você vai direto para o nosso portal, tá certo? Lá você vai ter tudo sobre a nossa programação também, ao vivo ou gravado. Vai poder saber como anunciar aqui na TVI, no comercial, e você também vai ter acesso ao streaming. Lá tem conteúdo inédito para você, documentários, séries, né? Em breve vão entrar aí novas minisséries e também filmes gratuitos para você, tá certo? Então é só apontar o QR Code aqui
E se você quer ficar bem informado, lá você entra no ícone Notícias e você vai direto para a redação do maior jornal do Norte e Nordeste do Brasil, que é o Jornal à Tarde, nosso parceiro, hein? Em breve lançando aí também novidades, tá bom? Então é isso aí. Olha, gente, hoje é segunda-feira, dia que é feriado em Itabuna, né? Afinal de contas, estamos aí comemorando o Dia do Comerciário hoje, né? Foi antecipado aí para a terceira segunda-feira do mês de outubro. É uma programação que todos os anos já acontece em Itabuna. O comerciário está aproveitando aí para ficar em casa, descansando tranquilamente, mas nós estamos aqui. Começamos o programa hoje um pouco atrasado devido à falta de energia elétrica aqui. Por enquanto não sabemos se foi na cidade inteira, se foi só aqui. A Coelba, infelizmente, além de prestar um péssimo serviço à população, ela não nos informa, né, nem com antecedência se vai faltar energia, e depois da falta também não dá nenhuma satisfação, né? O que foi que aconteceu, por que aconteceu. Aqui é uma constante acontecer isso, tá bom? Então estamos aí com o programa TVI News, que hoje traz, segunda-feira, você sabe, é o dia do quadro PQP, com a jornalista Maria Antonieta. Bom dia, Toné. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Qual o PQP para hoje aí, Toné? Bom, PQP tem assuntos variados, inclusive de esporte, que o Flamengo ganhou ontem no Palmeiras 3-2, mas ganhou. Mas a gente vai voltar ao assunto, né, Barbosa? Eu gosto de falar de futebol, principalmente do Flamengo. Bem, tem um assunto muito importante que é a história da FIOL, que virou novela. A Ferrovia de Integração Oeste-Leste. De novo, as obras já foram paralisadas várias vezes e agora o Ministério dos Transportes tomou para si administrar a FIOL. Vai investir dinheiro, ou seja, recurso público. A gente volta ao assunto. Outra história que a gente vai falar é sobre um tal de Buzeira, um influenciador que ganha milhões de dinheiro, rios de dinheiro, tem carro de luxo, mansões, e a PF agora fez uma batida na casa dele, levou ele preso, foi preso em casa. Tem muita gente envolvida, inclusive essa história das apostas online. Isso está virando realmente uma loucura no país. Muita gente ganhando dinheiro, lavando dinheiro, e aí mostrando influência. Não faz nada na vida e tem uma vida de luxo. Barbosa. Pois é, a gente vai comentar isso daqui a pouquinho, Toné. E hoje, excepcionalmente, a gente vai ter o quadro aqui ao vivo, né? Bem Viver, que geralmente é apresentado às terças-feiras, mas hoje vai ser especial aqui. Nós vamos falar sobre a saúde da sua visão com o doutor Rafael Andrade, que está aqui ao vivo com a gente. Já vou pegar o bom dia dele aqui. Bom dia, doutor. Obrigado por ter vindo. Bom dia, Barbosinha, a todos os telespectadores. É uma grande honra estar aqui com você sempre, essa casa que eu adoro. Ok, então daqui a pouquinho, se você tiver pergunta, vá preparando aí sua pergunta. Pode mandar pelo nosso WhatsApp, que vai aparecer aí na sua tela. Se você quiser fazer por vídeo, você pode pegar o celular na horizontal e gravar sua pergunta aqui para o Dr. Rafael Andrade. Se você também quiser, não quero aparecer, não estou bem arrumado, faz a pergunta por texto mesmo, tá bom? Só não pode áudio, e nem ligação, mas pode ser texto ou vídeo através do WhatsApp. E no YouTube, você já sabe, no nosso chat também você pode deixar sua pergunta, sua comunicação, que a gente vai registrar aqui ao vivo no programa, tá bom? Então daqui a pouquinho o quadro Bem Viver aqui em nosso programa. Bom, Toné, vamos começar então o primeiro PQP de hoje aí? Vamos falar sobre essa questão da FIOL, que isso virou uma novela. E realmente, chegou até Caetité e parou em Caetité. Não chega a Ilhéus, nunca chega. Então, isso vai ser uma redenção para o sul da Bahia, principalmente não, para Ilhéus, mas vai pegar Itabuna e pega todos os vários municípios daqui. Isso é importante. Agora, teve uma confusão, Barbosa, sobre a FIOL, porque a Bamin que administrava, a Bamin é a Bahia Mineração, então estava sob os cuidados dela. Uma confusão muito grande, gigantesca, que a Bamin queria tirar a FIOL daqui da rota da Bahia e levar para o Espírito Santo. Estava em negociação com a Vale para levar para lá, para o Espírito Santo. Parece que não deu certo. Então, paralisou as obras de novo, que já é a terceira ou quarta vez que paralisa essas obras. E agora voltou, o Ministério dos Transportes diz que vai assumir, haja dinheiro e agora vai ser recursos públicos. Então, Barbosa, eu não sei o que estou vendo aqui.
não tem o valor aqui exato de quanto vai ser investido. Vai ser muito dinheiro, porque ainda falta alguma coisa. Diz que está com 70% das obras concluídas, eu não sei, mas ainda vai ter muita coisa para fazer. E tem que chegar aqui, porque a gente está precisando urgente dessa ferrovia, que vai ser muito importante para a Bahia, para o desenvolvimento do sul da Bahia, e a gente precisa dessa ferrovia. O que é que você acha, Barbosa? Estou procurando aqui ainda mais uns detalhes sobre isso. Olha, Tonelli, a ferrovia, né, leste-oeste, ela... Oeste-leste. Tanto faz, né? Oeste e leste porque ela sai de Caetité e vem até Ilhéus. Essa ferrovia administrada pela FIOL, né, do governo federal, ela no governo Jair Bolsonaro, ela avançou bastante até Jequié. Depois, quando o Bolsonaro saiu, a obra ficou parada, a Bamin mudou a direção, né? A empresa que tinha assumido a Bamin acabou desistindo da parceria com o governo federal e a Bamin ficou parada, não tinha ninguém para tocar a Bamin. Tinha feito até um canteiro de obras ali na zona norte de Ilhéus, mas ficou tudo parado. Aí o governo da Bahia, né, com a gestão do novo presidente da República, o Lula, resolveu tocar as obras da FIOL e trouxe a ferrovia até o município de Uruçuca, né? Ela já passou ali de Jequié, já veio trabalhando aqui próximo a Itabuna. Tá pertinho, né? Tá aqui em Uruçuca. Então, parou por quê? Porque não tem ninguém para assumir a Bamin. Aí, nas tratativas do Rui Costa, o presidente Lula e o Jerônimo lá na China, até aquele momento que eles estiveram na China, tinha um grupo com 2 iranianos, né, empresários iranianos, não tem nada a ver com o governo iraniano, são empresários do Irã que estavam interessados em tocar essa ferrovia. Claro que, quando a gente ouve falar em Irã, a gente tem logo aquela sugestão, né, olha, eles estão querendo terras de urânio, né? Terras raras. De urânio. Tem a mina de urânio ali em Caetité, onde o exército brasileiro toma conta. Não é assim uma terra aberta a todo mundo, não. Para você colher urânio lá, passa pelo exército, né? Depois de passar pelo governo federal, Minas e Energia, aí você tem que passar pelo controle do exército. Então não é qualquer um que chega lá e tira urânio e leva assim para o Irã. Mas quando a gente vê 2 empresários do Irã, né, interessados em uma mina ou em uma ferrovia que liga essa mina de urânio ao oceano, a gente fica, né, curioso. E aí surgiu muita especulação e me parece que esses empresários desistiram do negócio. Inclusive, quando os empresários aqui da região do movimento Cacau 500, né, questionaram aí a paralisação dessa ferrovia, essa empresa iraniana estava interessada. Aí, naquele momento, eles desistiram e se afastaram do negócio. As tratativas na China aguçaram, né, o olhar também do brasileiro. Por quê? Porque com aquele embargo dos Estados Unidos, inicialmente, contra a China, inclusive tentando controlar, né, a passagem aqui das Américas com navios da China, né, e o governo Trump, inclusive, dizendo que aquele estreito ali do Golfo do México, né, ia passar a se chamar Golfo dos Estados Unidos, do Panamá, aliás, né, não ia ser mais do Panamá, ia ser dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos investiu muito dinheiro naquela passagem do Panamá. A China vislumbrou a ferrovia leste-oeste como uma possibilidade de cruzar o continente e chegar ao Pacífico. Então seria um caminho viável para transportar, né, minérios do Pacífico para o Oceano Atlântico e daí os navios da China em offshore pegar esse minério e levar para a China. Então tinha aí a possibilidade do investimento, né, pesado da China. Mas a China agora se aproximou de novo dos Estados Unidos, né, nessas tratativas com o Trump. O governo chinês se aproximou e parou de falar nessa ferrovia e nessa possibilidade de cortar aqui a América do Sul, que já tem uma boa parte adiantada, porque nós temos a ferrovia praticamente pronta de Ilhéus até Caetité, né? 75% já, viu? Pois é. E ali de Caetité, né, para o estado de Goiás, e de Goiás ele levaria até o Peru.
Então, não sei como ficaram essas tratativas lá na China, né, entre o governo chinês, as empresas chinesas e o governo brasileiro e o governo baiano. O governo baiano não dá notícia para a imprensa, a gente não sabe de nada, né? Agora, eu acho muito difícil esse projeto sair daqui do sul da Bahia e ir para o Espírito Santo. Primeiro porque a logística do Espírito Santo é mais complicada. Lá já existe uma ferrovia, já existe um porto, né? E não é uma ferrovia fácil de ser ligada ao outro continente, ao outro oceano, como a gente fala, o Pacífico. Por quê? Porque a região do Espírito Santo até chegar em Goiás passa por muitas serras, muitas montanhas ali entre o Espírito Santo e o estado de Minas, né? Então fica muito mais difícil do que essa ferrovia que já existe o projeto, não é de agora. Esse projeto já vem há muitos anos no Brasil, só que estava parado e ele foi tocado recentemente. Eu acredito que tudo vai voltar como antes, assim que achar o investidor certo, Toné, para cuidar dessa ferrovia, que não é só uma ferrovia, é um projeto modal que envolve aí a duplicação da BA-001, né, que passa dentro de Ilhéus. Essa BA vai sair ali agora na nova ponte, né, Itaparica, que vai ser feita aí com dinheiro chinês, vai cruzar a Baía de Todos os Santos. E, claro, além de ligar o porto, né, de Salvador aqui a Ilhéus, essa 001 traz também com ela o projeto do Porto do Sul, aqui do estado, que seria offshore. O que é offshore? O porto fora do continente, o porto em pleno mar, né? Então sai daquela situação ali de brigar com INEMA, né, com IBAMA. Já tivemos essa briga, já tivemos audiência pública e já passamos por essa etapa. Agora resta saber quem vai assumir, quem vai botar o dinheiro para construir o porto e terminar, né, concluir essa ferrovia para sair até o porto. É isso aí que vai acontecer. Existe um projeto até de uma refinaria de petróleo ali, né, que faz parte desse conglomerado, e do aeroporto internacional, que provavelmente sai também do litoral e vem aqui para mais dentro do continente. Pode ser Itabuna, pode ser qualquer outra cidade aqui, porque é um aeroporto com a dimensão de mais de 1.500 metros de pista, para trazer grandes aeronaves, né, que também vão transportar aí as cargas que vêm por esta ferrovia. Então é um projeto modal que envolve aeroporto, porto, rodovias e ferrovia. É muito grande. Mas mesmo assim, Barbosa, é o que o Ministério dos Transportes disse que a Bamin está fora. Que agora vai abrir uma nova licitação, aí vai começar tudo de novo. Aí vai demorar. As obras já estão paralisadas. Mas a Bamin já está fora há muito tempo. Alguém precisa assumir o lugar da Bamin. E como é uma coisa estatal, né, do Estado, da Federação, tem que ter licitação, né? Não pode o Ministério do Transporte disse que vai ser necessário aporte do poder público, seja por obra pública ou por recurso financeiro. A estimativa é de que a ferrovia custe em toda a sua extensão 60 bilhões em investimentos. É dinheiro. E isso tudo vai ter um novo formato por conta do fracasso nas negociações, como você falou aí, para que a Vale assumisse o projeto entre Caetité e Ilhéus. Não deu certo. Não deu certo, porque essa negociação é entre a Vale e a Bamin. Não deu certo. Aí agora o Ministério do Transporte tem que entrar. E isso vai envolver aporte, realmente, dinheiro público. Tem que ter licitação, porque sem licitação não existe nada, né, a nível de governo federal com empresa privada. Então vai ter que ter a licitação. Quem ganhar a licitação vai pagar o investimento que já foi feito pelo governo da Bahia, né, porque a ferrovia aqui de Jiquié, de Caetité até Ilhéus, até agora foi bancado pelo governo do estado. Só um trecho ali próximo à Conquista, na época do Bolsonaro, que foi bancado pela própria FIOL, governo federal. Bom, mas vamos aguardar para ver, né? Mas é um projeto que vai sair, talvez demore aí uns 5 anos, 10 anos. Que envolve também muito dinheiro, né? Envolve muito dinheiro e é um negócio grande, é uma coisa de grandes dimensões. É gigantesca. Para a Bahia e para o Brasil. Coisa gigantesca. Ok. Mais algum PQP agora, Toné? Não, vamos dar prosseguimento aí, vamos entrar com o nosso entrevistado, não? Pronto, então vamos lá, vamos liberar o Dr. Rafael no quadro Bem Viver.
Bem, pessoal, estamos aqui para mais um quadro Bem Viver. Vamos falar da nossa saúde. A saúde é muito importante, temos que cuidar da saúde, né, em todos os aspectos. Saúde mental, saúde física, né? E a saúde dos olhos, que às vezes as pessoas... é um órgão tão sensível e tão importante para a gente, né? Através dos olhos que a gente conhece o mundo, que a gente vê o mundo. Então, a gente não pode descuidar. E a saúde ocular é muito importante, né? Claro, como todas as outras, mas sem a saúde ocular fica muito difícil, né? Imaginar uma pessoa que perde a visão, como é triste, né? Então a gente tem que cuidar dos olhos. E eu trouxe aqui o Dr. Rafael Andrade, renomado médico nessa área, principalmente do fundo dos olhos. Ele que tem um projeto muito lindo, que já falou aqui, inclusive, sexta-feira em nosso programa, sobre o mutirão do diabético, né, que acontece em Itabuna, e é um evento reconhecido hoje em todo o Brasil. E hoje ele vai falar também sobre isso, mas a gente vai falar mais sobre os olhos, né, que é muito importante. Bom dia, doutor. Obrigado por ter vindo. Bom dia, meu amigo Barbosinha. Estou aqui à sua disposição e seus telespectadores. Ok. Doutor, todo mundo vai ao oculista, né, principalmente quem precisa usar o óculos. A gente fala oculista, mas é oftalmologista, né? E o oftal cuida dos olhos. Então a gente precisa comprar um óculos como esse aqui, a gente não vai comprar sem antes passar pelo oftalmologista. E aí a gente não se preocupa com outros exames, mas tem um outro exame muito importante que é do fundo do olho, né, onde a pessoa descobre ali várias situações, né, que acontecem no seu globo ocular. Tem muita gente perdendo visão aí por questões de glaucoma, principalmente, descolamento de retina. Então o senhor que é especialista, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como a pessoa deve se preocupar com isso e de que forma ela descobre que tem essas doenças. Naquele exame simples, né, que você faz no oftalmologista, ou você tem que fazer esse exame mais minucioso? Então, Barbosinha, isso é de utilidade pública e você, como sempre, está de parabéns, porque você traz isso para seus telespectadores. A gente tem a impressão de que cuidar da saúde é fazer os óculos. Não é só fazer os óculos. Na verdade, o ato de ir fazer os óculos, ele faz com que seja um momento oportuno para a gente investigar várias doenças. Por isso que essa guerra, às vezes, da oftalmologia, às vezes com técnicos que fazem óculos em fundos de óticas, que isso é um problema no Brasil, o exame oftalmológico, bem feito, dentro deles, dentro dos exames, você tem a medida da pressão do olho, para a gente investigar o glaucoma, você tem o fundo do olho, que é uma série de doenças, inclusive a retinopatia diabética, que é uma causa de cegueira importantíssima, e, além de outras doenças, são vistas através desse exame, e outros exames básicos são feitos na consulta oftalmológica, que tem que ser completa, Barbosinha. Assim, a gente consegue evitar uma série de doenças que tiram um dos sentidos mais importantes, que é a visão. Você falou poeticamente aí, a visão é a janela da alma. Então, se perder a visão por conta de uma falta de informação ou de um exame, pseudo-exame, só porque foi lá, trocou o óculos, mas não viu nada, isso está errado. É um momento oportuno que todo mundo tem que ir para o oftalmologista para ver os olhos como um todo. Ô, doutor, antes da pessoa fazer esse exame, né, do fundo do olho, ele precisa ter algum sintoma, ainda que ele não saiba se ele é diabético, se ele tem algum problema, né, nesse sentido, crônico. É possível ele ter algum sintoma para ele ir até a clínica e dizer, eu quero fazer o exame do fundo do olho porque eu estou com esse sintoma, assim? Então, o exame do fundo do olho, ele faz parte do exame oftalmológico completo, básico. Claro, você tem uma área dentro da oftalmologia que é a área da retina, é uma subespecialização, eu sou especialista nisso, existem outros vários que só estudam essas doenças do fundo do olho, que estão dentre as doenças mais graves, porque a retina que fica no fundo do olho, se a gente for falar, a gente está conversando aqui anteriormente sobre nossa geração, na época da máquina fotográfica, a retina é o filme da máquina, é onde a imagem é captada, ali, né? Registra toda a imagem. E o exame do fundo do olho é justamente para ver essa retina. Então, existem alguns públicos específicos que
específicos, como quem tem diabetes, precisa fazer o exame de fundo do olho. Quem tem glaucoma, precisa ver o fundo do olho para ver o nervo óptico, que é onde o glaucoma machuca e mata o nervo óptico, é através do exame do fundo do olho. Existe uma série de doenças infecciosas, por exemplo, a gente vê através do fundo do olho. Já dei diagnóstico, por exemplo, até de AIDS. O paciente não sabia por alguns sinais típicos dentro do fundo do olho. Existe uma série... Hipertensão arterial, por exemplo, machuca os vasos do fundo do olho. Quem já tem alteração nos vasos da retina por conta da hipertensão arterial sistêmica, tem mais risco de mortalidade para ter AVC, entre outras doenças. Então, é um exame extremamente importante, por isso que ele tem que fazer parte do exame básico. Claro que se tem uma alteração, aí ele é encaminhado para um especialista em retina para poder tentar sanar aquilo lá e fazer essa interação com as outras áreas da medicina para levar essa informação para cuidar do paciente como um todo. Ô, doutor, como é que está Itabuna hoje, tecnologicamente falando, né? E nesse sentido do olho, né? Porque a gente tinha outro dia como referência, outro dia que eu falo alguns anos atrás, Minas Gerais era uma referência, né? Depois Itabuna tem se destacando aí com vários profissionais, como o senhor, por exemplo. E hoje, como é que a gente diria que está Itabuna nesse cenário? Na verdade, Itabuna, assim, ao longo dos anos, ela vem se desenvolvendo, a gente tem serviços grandes e fortes aqui a nível estadual já há algumas décadas. Então a gente consegue, e hoje o conhecimento ele está muito democratizado. Antigamente tinha essa história de Belo Horizonte, né? Umas 3 décadas atrás. Claro, hoje você tem alguns centros em São Paulo para parte de pesquisa, com algum equipamento ou outro de última geração que chegou agora no mundo. Mas assim, Itabuna hoje não deve a absolutamente nenhuma região do país com relação a várias áreas da medicina, e a oftalmologia sempre foi um dos carros-chefes da cidade, graças a Deus. Né? Eu soube também que a nível tecnológico, né, o Itabuna hoje é um centro muito avançado, né? Exatamente. Itabuna, ela já tem alguns anos, alguns aparelhos de ponta, por exemplo, aparelhos de tirar grau, por exemplo, que só tem 2 na Bahia desse nível. Itabuna é um deles, entendeu? E o que tem aqui tem na maioria dos serviços do mundo. Não tem tanta diferença, entendeu? Então, assim, graças a Deus, dentro do interior da Bahia, eu acho que Itabuna está muito bem posicionado, o que é muito bom para a comunidade. Ô, doutor, o glaucoma, né, é uma doença muito silenciosa, né? As pessoas só se dão conta, na maioria dos casos, quando já é tarde demais, né, para tratar e recuperar a visão. Como é que está esse índice hoje aqui na nossa região? Ainda é alto? Infelizmente ainda é alto, até porque como nossa população, graças a Deus, ela é muito miscigenada, então assim, a gente tem essa riqueza étnico-cultural, mas traz uma coisa que vem também mais da raça negra, que é o alto índice de glaucoma. Então, assim, você tem um alto índice de glaucoma na Bahia, você tem um alto índice de glaucoma também aqui em Itabuna. E é uma doença, como você falou, que é silenciosa. É uma doença associada ao aumento de pressão intraocular. O olho tem uma pressão que, quando ela é aumentada, essa pressão alta esmaga o nervo óptico que leva a informação do olho, da retina, para o cérebro. Essa ponte que faz é chamar nervo óptico. Ele é esmagado pela pressão alta e o paciente vai perdendo visão de fora para dentro. Então o paciente, às vezes, telespectadores, ele vê super bem, lá vê bem ali o pontinho, a formiguinha lá na frente, mas se passar um caminhão aqui do lado, ele não está vendo. Daqui a pouco fica uma visão tubular e aí essa visão fecha, sem sentir absolutamente nada. Que o nível de pressão que dá, geralmente não sente dor. Só quando é muito alta, o que não é o comum. Então vai se desligando esse nervo ao longo dos anos, uma doença que você não sente nada. Você vai só saber se você fizer o exame oftalmológico. Ô, doutor, a pressão nesse caso, né, intraocular, ela é diferente da pressão arterial normal do corpo como um todo, exatamente, né? Exatamente. Não tem muita associação. Só mede com aparelhozinhos específicos. Que é aquele sopro, né, que dá no olho. Tem um sopro e tem um de aplanação, que a gente chama, que é o mais apurado. A gente faz o sopro em todo mundo e quando está se investigando de maneira ainda mais criteriosa, a aplanação é um kit, um colírio azul fluorescente, um colírio anestésico e vem você bota aquele queixinho naquele aparelho, aquele microscópio
giroscópio, chama de lâmpada de fenda, e aí um aparelho encosta e aplana a sua córnea, com o olho anestesiado, e ali é chamada de tonometria de Goldman, que é a medida de pressão mais fidedigna que existe. Então, essa é o padrão ouro. Mas, assim, existem várias formas de medir a pressão, isso aí é feito em clínica oftalmológica. Ok. E em casa o cara não tem como saber, né? A pessoa não tem como saber se está alta a pressão intraocular, porque não dói, né? Não dói, só em casos muito extraordinários, de pressão muito alta, o que não é o mais comum. Então, pacientes que têm história familiar têm 6 vezes mais chance de ter. Não quer dizer que você vai ter. 6 vezes uma coisa que não é tão comum, ainda é uma coisa para vocês não ficarem assustados. Mas quem tem história familiar na família, vá ao oftalmologista e procure saber se tem glaucoma. Medir a pressão do olho não é só medir a pressão. Tem alguns outros exames que, às vezes, tem 15% dos glaucomas, por exemplo, a pressão não sobe muito. Então, existem essas pegadinhas de medicina. Eu sempre falo, Barbosinha, que medicina 2 mais 2 às vezes é 5. Então, por isso, precisa ter experiência para poder não ser pego na esquina. É isso aí. O senhor aconselharia o quê? Então, a pessoa, ela uma vez no ano, pelo menos, fazer esse check-up no olho? Exatamente. Principalmente no caso de algumas doenças como glaucoma, a partir dos 35 ou 40 anos, todo ano. Se você tem história familiar de glaucoma na família, antes. Se você tem diabetes, aí é o exame do fundo do olho, desde o diagnóstico, porque 20% dos pacientes, quando descobrem diabetes, já tem lesão na retina, que é outra doença silenciosa, que às vezes a gente passa 5 a 7 anos com diabetes dentro da gente, sem saber. E nesses conceitos de pré-diabetes, hoje você já virou diabético e não sabe. E aí, quando vai no médico, já tem lesão no fundo do olho. Uma dica de utilidade pública nesse programa maravilhoso, eu vou dar agora para vocês. Você que tem diabetes, por exemplo, não deve fazer os óculos, a medida dos óculos, se a glicemia estiver alta, porque o grau flutua. Eu já descobri paciente com diabetes, sem ele saber que tem diabetes, só porque ele veio fazer o grau 2 meses atrás, tinha, sei lá, 1 grau de miopia, e depois 1 mês depois ou 2, ele aparece com a visão embaçada, quando a gente vai ver, está com 3 graus. Nossa. Só que é um grau falso. Então, assim, até para você não gastar dinheiro à toa, quando for fazer, você que tem diabetes, o exame de fundo de olho não depende de você estar controlado ou não. Mas de fazer o grau, tem que estar controlado, senão você tem grande chance de fazer os óculos errado. Toné. A gente está falando sobre a questão do glaucoma, sempre está associado com diabetes? Não. Nem sempre. Tem uma associação já evidenciada pelos estudos, mas não é uma associação tão grande assim. Entendeu? São 2 doenças distintas que se associam num grupo menor, mas tem associação sim, e são as 2 maiores causas de cegueiras do mundo, irreversíveis: a retinopatia diabética e o glaucoma, Toné. Tem alguma coisa a ver com a faixa etária? Você até citou aí. Dá mais em adulto? Dá mais em adulto. No caso do diabetes, quanto mais anos de diabetes, depende se alguém que tem diabetes mais cedo, vai ter em qualquer idade. Ou porque, doutor Rafael, toda vez que a gente vai no oftalmo e pergunta logo, você tem problema com diabetes? Pergunta logo, né? Se a pessoa, porque é muito prevalente e pode vir a retinopatia diabética, pode dar alteração na hora de fazer o grau e fazer o médico fica com medo de fazer os óculos errados e já pergunta aquilo lá, que às vezes é importante, e para poder orientar o paciente, para ele não ser pego de surpresa. E a partir de que momento, o Barbosinha também já fez essa pergunta, a gente tem que começar a ter cuidado com a visão? No caso, assim, por exemplo, você tem filhos pequenos, tem que ser a questão de 1 ano, 2 anos, 3, ou só a partir de se a criança tiver algum sintoma, aí que vai procurar. Não. Ou você já tem que ir logo antes? Então, assim, uma coisa muito importante, vamos começar ali do começo. Nasceu, tem que fazer logo o tal do teste do olhinho, que na verdade é para ver o reflexo vermelho, na verdade, se possível, para ver o fundo de olho, para saber se nasceu bem formado ou não. Ou se nasceu já com alteração, que a criança não vai lhe informar. Já quando nasceu? Quando nasceu. Ali é o primeiro exame que geralmente é com o médico de retina também. Principalmente se for prematuro, que a maior causa de cegueira na infância é uma doença chamada retinopatia da prematuridade. Ele nasce tão cedo, Toné, a criancinha hoje em dia, e a medicina melhorou muito, estão nascendo mais cedo, que não deu tempo da retina formar. E não dá para corrigir, não? Logo no início, dá para corrigir? Dá para corrigir. Quando tem a doença, tem que fazer um tratamento
importante de laser na retina da criança, do bebê, às vezes de 900 gramas. Olha onde a gente começa. Aí vai, nos primeiros anos de vida, a criança vai formar a visão. Aí geralmente o pai tem que ter acompanhamento. Tem que ter acompanhamento, porque é ali que forma a visão. O cérebro, ela não nasce enxergando. Vocês aprendem a enxergar ao longo dos primeiros anos de vida. A partir de 7, 8 anos, o cérebro, que é o nosso professor da visão, fecha a escola. Aprendeu, não aprendeu, não aprende mais. Então, se a criança tiver, por exemplo, um grau diferente de um lado para o outro, e não fez o grau lá novinho, o olho que tem um grau maior, o cérebro não ensina a enxergar. Nunca mais na vida, mesmo com o olho normal, ele vai enxergar. Chama de olho preguiçoso, ou ambliopia. Aí a importância é na infância. E na idade adulta, os pacientes têm diabetes, paciente que tem história familiar de glaucoma, ou que tem alguma outra doença sistêmica mais importante, tem que estar sempre no oftalmologista. E hoje, na época da internet, do celular, a gente vive com a demanda muito alta para a visão. Hoje o olho é seco, hoje na criança, não era só coisa de idoso, hoje é na criança. Hoje tem uma série de doenças que vêm por conta dessa nossa vida mais potente com relação à visão. Dessa invasão tecnológica. Agora, o que interfere mais? A tela do celular ou a televisão? Porque a gente vive hoje com isso aqui direto, nessa tela. Até de madrugada você liga. Então você está olhando, sempre está consultando. Isso é ruim? Existem alguns estudos, principalmente com a pandemia, que vem mostrando uma grande epidemia de miopia nas crianças, por exemplo, por conta das telas, principalmente do celular, que você força muito a visão de perto. E a visão de perto vai estimulando o olho a ficar mais míope. Então, está tendo muito mais míope agora do que no passado. Vamos ter uma geração... Isso, é? É verdade isso, de grandes míopes. E outra coisa também é a falta de estímulo ao sol. A vitamina D e o sol é outra coisa que evita esse fato de acontecer. Então, na época da pandemia, ficou todo mundo dentro de casa, muito em telas, principalmente as crianças, no computador o tempo inteiro, só jogando, e não mais jogavam bola na rua. Não, isso fez com que essa geração está se transformando. É computador, TV ou celular? Os três. Agora, o celular, ele estimula mais uma visão de perto, de maneira mais agressiva, né? Mas faz mal? Não é que faça mal. Precisa ter... Mas a frequência, né? A frequência, precisa descansar, precisa parar um pouco. Porque vai começar a ter alguns sintomas de irritação, de olho seco, porque você fica sem piscar, é o que lubrifica o olho. Então, são cuidados para você, que o mundo mudou. Não tem jeito. Agora eu vou entrar numa seara complicada. Esse negócio de comércio de camelô que vende óculos de grau. Estou entrando numa seara ruim. Isso é livre comércio? É autorizado? Não. Pode fazer isso? Farmácia também que vende. A pessoa chega lá na coisa desse shopping de camelô, bota uma bíblia lá, você lê e leva o óculos. Tem pessoas que vêm para mim, não, compre lá, tá com problema, vá lá, na hora você vê qual é o seu grau, se é 3, se é 4. Isso é permitido pela lei? Me diga aí. A gente vê em todo lugar, né? Teoricamente não deveria acontecer. Até porque para o cara acertar o grau exato dele sem medir, ele vai pegar uma coisa aproximada ali. E muitas vezes são óculos de procedência duvidosa. Eu já vi caso, meus amigos, de lente de contato ser vendida em feira de São Joaquim, Salvador. Lente de contato. Que tem risco de infecção, entre outras coisas. Sem contar que as pessoas hoje têm livre acesso à internet e compram o que quiser. Então, assim, não é adequado e não é o ideal. Primeiro... Mas é permitido pela lei? Me explica aí, pode vender livremente? Não, eu não tenho essa informação. Mas a gente vê em todos os... Mas é porque vende livremente. Como você falou, numa feira. Exatamente. Imagina. E sem contar as proteções UV, que a gente tem algumas doenças, como a degeneração da mácula, que é a maior causa de cegueira no idoso, por exemplo, que a área central da retina estraga, principalmente por conta da exposição ao sol ao longo da vida. Você imagine você com óculos escuro, com pseudoproteção, sem proteção nenhuma, na verdade dilata mais a pupila, que o óculos é escuro, entra mais raio solar e vai estragando aquela retina. Quando chega mais velho, a doença vai eclodir de maneira mais frequente. Então isso é muito comum. Essa falta de regulamentação, essa falta de controle, isso realmente traz danos colaterais. Ô Barbosinha, eu vou voltar aqui no negócio do glaucoma. Por que o glaucoma aí ataca uma vista? Por que ataca a outra também? Porque ataca logo as duas. É porque é uma doença de ordem genética que o estímulo da doença está nos dois olhos sempre. A doença... Aí agora passou para o outro, é assim?
Não é que passou pro outro, não. Tem Não, os porque dois. o pessoal, no linguajar das pessoas, o popular, fala assim, ele tava com problema no glaucoma no olho, já passou pro outro. Não, ela geralmente ela é sempre bilateral. A não ser se for um glaucoma, que existem os glaucomas que não são da pessoa. Assim, ela não ia ter aquele glaucoma. Alguma coisa, tipo, por exemplo, um glaucoma secundário, algum trauma, por exemplo. Aí é de um olho só. Mas quando é a pessoa que adquire glaucoma, é uma doença de ordem genética, tá na sua genética, assim, se você vai ter glaucoma, não tem jeito. E muitas vezes de estímulo hereditário também. Então, por isso que ela é bilateral, porque é a mesma pessoa. Agora, qual a diferença entre glaucoma e a catarata? O glaucoma é o aumento da pressão do olho. São duas causas de cegueira importantíssimas. Na verdade, as duas são campeãs. Uma é a maior causa de cegueira irreversível em todas as idades, que é o glaucoma, e a catarata é a maior causa de cegueira reversível. Todo mundo nasce... Inclusive em idosos, a catarata é muito frequente em idosos, né? Salvo que tem diabetes, que tem mais precocemente. Agora, qual a diferença do glaucoma? Nós já falamos, que é a pressão do olho que mata o nervo. A catarata, a gente tem uma lente interna, todo mundo tem, chama cristalino. Ela é transparente, é como se Deus desse uma lente de contato interna, dentro do olho, atrás da íris. Essa que dá nosso grau interno. Essa lente escurece ao longo da vida por envelhecimento, inclusive por exposição ao sol. Mas dá para recuperar a catarata? Exatamente, você tem que operar, tirar aquela lente e colocar uma lente intraocular no lugar. E, tipo assim, a natural a gente tira, que a catarata, que é a nossa lente que estragou. Aí faz uma cirurgia muito moderna, graças a Deus. Eu volto a mesma coisa. Bota a lente no lugar. Aí passa pro outro olho. É porque tem nos dois, né? É uma doença do envelhecimento. Mas geralmente começa com um, depois já passa pro outro. Pode ser nos dois também. Pode ser nos dois, geralmente é nos dois. Atacar simultaneamente? Né? Geralmente é simultâneo. Só que às vezes eu sempre brinco, um é João, outro é José. Eles são irmãos, mas não são igual. Eles são iguais. Então, geralmente é parecido, mas às vezes é assimétrico. Mas vai chegar. Todo mundo vai operar catarata, pessoal. Só não opera quem morre. Quem morre antes. A gente quer operar. Chegando à idade não tem jeito, mais né? Cristalino. Não. E hoje tem uma grande vantagem. As cirurgias são muito modernas, Barbosinha. E hoje as lentes que você coloca dentro são muito modernas. Hoje você consegue tirar até o grau de perto. Aquela vista cansada que vem depois dos 40 anos, existem lentes especiais que você precisa usar óculos. Você precisa mais, você fica livre de óculos. Eu sempre brinco, né? Minha irmã tem, fala a idade dela, que ela tem um pouco menos que eu. E ela vai pegar uma coisa, vai pegar para ler assim. Minha mãe tem 75 anos, toma dela assim e lê sem óculos. É impressionante, né? Mas essa cirurgia, doutor, ela é só trocando a lente ou ela tem o laser também que faz isso? Não, laser não usa nessa cirurgia. É uma coisa chamada, é um tipo de ultrassom interno que destrói a catarata, chama facomulsificação, que é a mais moderna do mundo. Destrói como por ultrassom, por pulsos, aí destrói, ela pulveriza e chupa. Limpa tudo, aí vai por um orifício bem pequenininho, não precisa nem dar ponto geralmente, coloca aquela lentezinha dobradinha, ela abre lá, no compartimento dentro do olho. Que bacana. Basicamente isso. Não precisa ponto, nada? Nada, só às vezes dá um pontinho que tira com uma semana, às vezes nem dá. Que não precisa, que é autocelante a entrada. Uma cirurgia dessa demora quanto tempo em média? Em média? Assim, vamos botar 12 a 15 minutos. Eu tenho caso de 5 minutos, 6, tem caso de 20 e 30. Agora, depende isso fora o tempo de preparação ali, né? Fora o tempo de preparação. Eu tive um professor lá em São Paulo, que ele foi para a Índia, na época que começou essa cirurgia mais moderna, e lá tinha muita cirurgia, ele saiu dos Estados Unidos, foi para lá, operou em 6 meses, uns 2.000 casos, assim, aí voltou e implantou no Brasil. Eu fui assistir algumas cirurgias dele, inclusive do nosso presidente Fernando Henrique, e ele operando, e eles falavam pro paciente assim, o senhor me avisa? Aviso. Aí dava uns 2 minutinhos, não avisava não. Aí depois de 2 minutinhos, dava mais 1 minuto e meio, 2, ele acabou. Começou, acabou. É bom porque, né, você quando vê já acabou. Já acabou. Tranquilo. Mas claro que nem sempre é assim, jeito, caso a caso. Tem caso de ter complicação? Tem, são cada vez mais raras, mas tem. É uma guerra sempre, eu sempre falo, é uma guerra controladíssima, grande chance de sucesso, principalmente quando faz a avaliação
uma avaliação pré-operatória bem feita, com protocolo internacional bem executado. Aí a chance de você ter surpresa é menor. Mas às vezes o olho se comporta diferente, às vezes uma cirurgia é um pouco mais difícil, mas com a tecnologia de hoje é a minoria dos casos. E geralmente corrigível. Agora, tem pessoas que fazem mais para tirar os óculos, ou ele vai fazer, né, como é que chama? Catarata não. É a catarata. Né? E aí já aproveita e faz o... Tem sim. Antigamente, a gente tinha muito medo da cirurgia e falava assim, ó, deixa amadurecer. Hoje não faz mais isso, não. Porque às vezes, quanto mais também a catarata está mais envelhecida, difícil, ela fica mais dura para quebrar ela. Mas assim... Quanto mais cedo, melhor. Não, assim, como a cirurgia é uma coisa muito responsável, às vezes pode ter uma complicação, é difícil, mas pode. Eu sempre falo quando começar a atrapalhar a sua vida. Só que a vida que atrapalha a gente, nossa vida hoje é atrapalhada, diferente que nossos pais. Nossos pais não tinham um WhatsApp para ficar vendo a cada minuto. A gente tem. Você pega alguém de 70, 80 anos hoje com a vida muito ativa. Nossos avós não tinham quando se tivessem vivos, né? Era diferente a medicina naquela época. Então a gente tem que operar quando começa a atrapalhar a vida. E hoje quem tem graus mais difíceis opera ainda antes para tentar resolver a parte refrativa, que é a parte do grau. Isso muito bem examinado para não ter risco de ter problema. Mas é mais precoce a cirurgia. E quais são os principais sintomas assim, da catarata? Assim, quando começa a ter a visão turva, ou então tu enxerga melhor de um lado, do outro, do direito, outro do esquerdo, como é? Geralmente a qualidade da visão... Você tem que começar a se preocupar. Quando a sua visão começa a embaçar ou ficar com qualidade ruim, quem está dirigindo começa a ver aqueles halos à noite do farol e a catarata espalha a luz dentro do olho, por exemplo. Você vai achando que primeiro que você começa a achar que o óculos está fraco. Na verdade, quem está fraco é o olho. Isso é um detalhe. Então, às vezes, e uma coisa que você falou importante, Toné, é que às vezes um olho está bom, o outro não está bom. E às vezes o que está ruim não é o dominante. Sustentando o outro. E você não sabe. Às vezes tem uma doença grave no outro, não é nem de catarata, alguma outra coisa, mas o olho bom, fechar um olho e olhar para você em casa, fazer esse autoteste, parece que não, mas eu já vi pacientes que descobrem uma lesão congênita que nasceu com aquilo 30 anos depois, porque bateu um besouro no olho, ele fechou. Aí ele olhou pro olho que ele nunca olhou. Porque com os dois olhos, ele tá sempre com os dois, você não acostuma. Inclusive eu ia perguntar sobre isso, né? É bom fazer logo os dois de uma vez, mesmo que o outro ainda esteja melhor, ou o senhor aconselha fazer o que tá pior e deixar o outro para depois? Não, aí depende de cada caso, depende se tiver muito grau, depende... Assim, toda cirurgia precisa ter um motivo e precisa ter uma responsabilidade extremamente bem conduzida. Então, assim, você vai operar primeiro o pior e, geralmente, hoje, até se for mexer com a própria resolução do grau, você acaba operando nunca junto. Sempre depois que um melhorar, aí você vai mexer no outro, aí você acaba operando o outro em seguida. Mas isso é variável. Às vezes o paciente tem mais medo um pouquinho, às vezes ele quer esperar mais, pode. É uma questão só de qual que é o melhor planejamento que é decidido com o paciente. Ok. É acessível hoje, a gente falando em termos de dinheiro, né? De custo, é acessível para todo mundo? Então, a cirurgia de catarata, ela é coberta pelo Sistema Único de Saúde, então, teoricamente, é uma cirurgia acessível. Claro que existem lugares que isso é mais... Pelo SUS pode fazer? Pode. Mas não colocar essas lentes só especiais. Fazer a cirurgia até porque o objetivo da cirurgia de catarata não é tirar grau de ninguém. É fazer você enxergar e enxergar bem. Depois você usa óculos. Isso todo mundo consegue no país inteiro. É claro que tem lugares mais organizados que isso consegue mais rápido. Tem lugares que tem uma fila maior. Por isso que existem aqueles mutirões de cirurgias em alguns lugares que a gente ouve falar por aí. Mas, teoricamente, é acessível. O que encarece é a parte tecnológica das lentes. Isso aí, realmente, ela é mais caro. Para essas lentes mais... É como você vai fazer um óculos que tem... Cobre, né? Não, nem o plano de saúde cobre. Ele cobre a lente... Tem que ser particular. Normal. Né? Aí, quanto custa hoje uma lente especial que vai ficar top mesmo? Você está falando com um cara de retina. Não, é só uma ideia. Eu acho que em torno de 7 a 8 mil reais. Eu acho, mas eu posso estar errando. Confiro no médico. Isso uma lente só, não é o par, né? Não, uma lente só. Uma lente só. É um olho só. Agora, por que esses medicamentos, esses colírios desse tamanho são tão caros, doutor Rafael? Porque é caro um colíriozinho desse tamanho, Barbosa? É um negócio...
muito alto. Barbosa, fala pra Toné, porque o olho é pequenininho, mas é mais importante que o resto do corpo inteiro. Então, eu não tô defendendo a indústria, não. Eu queria que fosse mais barato, eu tô brincando. Não, que dá resultado dá, mas são caros. Eu sei, imagina. Concorda comigo? São caros. São caros, alguns são caros, mas assim, aquela coisa que tudo que é pequeno a gente acha que tem que ser barato. Tem que ser barato. Depende da importância do negócio. Ali tem muita tecnologia embarcada. Maria. Infelizmente, o brasileiro é que ganha pouco, viu, Toné? O problema não está no preço do remédio. Tá no ganho. E na farmácia popular você nunca quase encontra colírio, né? Não, Esse colírio genérico não funciona, né? Não, funciona. Você tem Funciona? colírio genérico. Funciona. Sim, funciona. Isso tem uma série de colírios hoje, tem muita tecnologia. Essas drogas principais, as patentes já foram rompidas praticamente da grande maioria. Doutor Rafael, assim, a pessoa gosta de mergulhar, de ir pra praia, para o mar. Aí a água salgada cai, tal, arde tudo. Você pode estar usando colírio, é só só para lavar o olho e tal? Pode usar? Pode. Um lubrificante pode. Agora sim, tem que só olhar se melhora, se não melhorar. Tem que mergulhar de olho fechado. Tem que só saber, se é bom você ter alguma indicação para saber se está comprando a coisa certa. É bom a indicação do médico, né, o profissional. Bom, a gente está finalizando aqui, doutor Rafael. Eu queria que o senhor aproveitasse, né, falasse agora do mutirão, né, que é um serviço muito importante que acontece uma vez por ano em Itabuna e que hoje é conhecido aí em todo o Brasil. Então, o Mutirão do Diabetes, ele é um projeto da cidade, Diabetes de Itabuna, que está fazendo 21 anos esse ano, e é um projeto muito grande de envolvimento de toda a comunidade, das universidades, do sistema de saúde público local, parceria com a Secretaria Municipal de Saúde muito forte, com a prefeitura, vários parceiros privados. E a gente conseguiu fazer um evento de prevenção ao diabetes e de rastreamento das principais complicações, como a doença do olho, a retinopatia, a do coração, a do rim, a do pé diabético, tudo isso conectado. Num evento só, e além de muita informação, a parte educacional, com a feira de saúde muito grande, a mídia, a imprensa é uma parceira fundamental, a TVI sempre esteve junto com a gente dentro desse processo de informação, que o grande objetivo do mutirão não é nem os exames, viu, Barbosinha? É a conscientização e o chamar a atenção da importância dessa doença, que é a maior causa de cegueira dos 20 aos 70 anos, a maior causa de amputação e a maior causa de levar o paciente à hemodiálise no mundo. 12% do gasto global com diabetes, mais de $1 trilhão é por conta dessa doença chamada de diabetes, que só aumenta em toda a população. E Itabuna hoje é um exemplo, com mais de 30 cidades hoje, meio inspiradas, fazendo esses mutirões, que o modelo nasceu dessa cidade que a gente tanto ama. É isso aí. Eu queria lhe parabenizar, né, por iniciativa, né, de como empresário do setor, né, desse segmento, médico renomado, ter criado esse evento, que é uma referência hoje em todo o Brasil. Parabéns, viu? Muito obrigado. Obrigado. Foi mais um evento de sucesso. E agora, o ano que vem, né, promete ser maior ainda, né? Se Deus quiser, e dê força pra gente. Esse ano vai ser aonde? Vai ser no mesmo local lá? Mesmo local, ali na Praça Rio Cachoeira, ali na frente. Vai ser que vocês fizeram um ano dentro da faculdade, né? Não, fizemos na casa de eventos. Esse ano vai voltar a ser na praça. Agora repete aí, doutor Rafael, dia, hora, local, tudo direitinho. Então, vamos ter 2 eventos muito grandes. Uma pedalada no dia 9 de novembro. Pedalada azul. Sai da Praça Rio Cachoeira, aí na Avenida Mário Padre, às 7 da manhã. Aí concentração, sair das 8, dia 9 um domingo. Vestir a camisa azul e vamos para lá. Dia 15 é o mutirão, no sábado subsequente, que vai ser também das 8 às 12, também ali na Praça do Cachoeira, ali no hospital, ali na frente. E vamos ter até um aulão de ginástica das 7 às 9 durante o dia do mutirão também. Esses eventos vão ocorrer de maneira concomitante, também na manhã do sábado, do dia 15 de novembro, que é feriado. Então, passe seu feriado lá com a gente. Ok, muito obrigado, doutor Rafael. Obrigado. Conversamos com o doutor Rafael Andrade aqui no Bem Viver.
Bem Viver volta na próxima semana com mais uma dica de saúde para você. A gente hoje conversou com o Dr. Rafael Andrade aqui, né, sobre a saúde dos olhos, que é muito importante. E hoje com isso aqui, gente, a gente fica o tempo todo olhando isso aqui, né? Até tinha uma pergunta para fazer, nem fiz hoje, Dr. Rafael, que não teve tempo. É que quando eu fico com o olho muito aqui no celular, depois eu olho para outra coisa, já fica tudo assim meio embaçado, né? O olho cansado. Então a gente tem que dosar e procurar sempre um profissional de saúde, gente, tá? Não vai usar colírio por conta própria, nada disso. Outro dia mesmo eu descobri, né, junto a Dr. Ronaldo, inclusive, que é parceiro aí também do Dr. Rafael, ele falou, esse colírio causa pressão alta intraocular, né? Então eu não sabia, já deixei de usar aquele colírio ali. Então é bom você consultar um profissional para não estragar a sua visão, que é muito preciosa, né, gente? Então é isso aí. Ó, vamos fazer o seguinte, Cássio, vamos botar aí só um intervalozinho rapidamente, né? Já eu volto com mais informações para você. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Estamos de volta aqui em nosso programa TV News, esse feriadão de segunda-feira, dia do comerciário em Itabuna. Mas Ilhéus, as outras cidades, demais cidades aqui do sul da Bahia, todas estão normais hoje, viu? Hoje é uma segunda-feira normal para todo mundo, menos para Itabuna. O comércio de Itabuna, né, envolvendo bancos, shopping, tudo fechado hoje, né? Para que o comerciário possa descansar. Alguns serviços, claro, ficam abertos, né? Uma farmácia, uma padaria, né? Esse tipo de comércio não fecha porque é um serviço considerado aí de urgência, né? E até essencial. Então, ali o comerciário vai ter que trabalhar mesmo, ou eventualmente algum comércio de bairro, né, gente? Que ali o próprio dono fica no balcão, fica ali atendendo o cliente, então normal. O restante hoje é feriado. Bom, vamos aí, Toné, com mais um PQP do programa de hoje. Ô Barbosa, você falou aí antes, logo no início, sobre a questão você abordou sobre os investimentos da China aqui no país, no Brasil. E a ponte Salvador-Itaparica, vem aí, já foi aprovada pela Assembleia Legislativa. Foi aprovado, quer dizer, uma secretaria extraordinária. Gente, esse país realmente é surreal. Então, o Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, criou uma secretaria extraordinária do sistema viário Oeste, Ponte Salvador Itaparica, que é para coordenar, articular, promover, acompanhar e integrar as ações e projetos prioritários da fase de implantação. Só aí vão ser criados quase 40 cargos que você, o contribuinte, vai ter que pagar. Agora, para que uma secretaria extraordinária? Não tem a Secretaria de Infraestrutura? CEINFRA? Não tem do Estado, Barbosa? Tem. E agora precisa criar uma secretaria, outra extraordinária. Para quê? Para coordenar, mas se não é atribuição do CEINFRA, da Secretaria de Infraestrutura da Bahia, como é isso? Na minha opinião, Toné, é mais um cabide de empregos às vésperas de eleição, né? Porque se você tem a máquina funcionando, trabalhando diariamente, aí você vai ter mais uma obra
É uma obra gigante, realmente, a gente reconhece. Vai ser a maior ponte no Brasil, né? Até agora a gente só tem a do Rio de Janeiro, que é a ponte... Rio-Niterói. A Rio-Niterói, e agora vai ser a Baía Todos os Santos, a maior ponte do Brasil. A mais bela também, vai ser linda. Uma obra gigantesca. Tomara que seja concluída, porque a gente está vendo aí, Toné, o governador não está conseguindo tocar obras pequenas. Ontem eu passei na BA-001, ali na zona sul de Ilhéus, indo para Olivença. Aquela rodovia está horrível, está horrorosa, porque ela já era ruim. Aí o governador Rui Costa teve a iniciativa, né, no final do seu governo, de duplicar aquele trecho ali entre Cururupi e a Praia do Sul de Ilhéus. Aí o governador Jerônimo tomou posse, a primeira providência foi parar a obra. Mas as obras estão paralisadas, né? Acabei de dizer, assim que o governador tomou posse, o Jerônimo, ele parou a obra. Então as máquinas foram embora. Porque ele tomou pau em Ilhéus, né? Não importa se ele perdeu Ilhéus, né? Mas é uma obra importante para o município. É uma obra que, como eu disse aqui, faz parte até do projeto modal do Porto Sul, porque a duplicação daquela rodovia ela vai se dar não só naquele pequeno trecho. Essa duplicação ela vai vir de Caravela, lá do Porto Seguro, passando por Belmonte, até chegar na ilha de Itaparica, na ponte Itaparica-Salvador. Então ela vai ter que ser toda duplicada. E o governador Rui Costa, naquele período que ele foi governador, ele já tinha essa visão e resolveu tocar ali a duplicação. Começou dentro do centro de Ilhéus, né, da ponte até a Zona Sul, e ali ele ia tocar até o Cururupi, perto de Olivença, né? Mas aí o governador Jerônimo tomou posse e logo no início do seu governo parou a obra e as máquinas foram embora e ficou ali uma buraqueira e lugares perigosos. Inclusive ali, se não me engano, foi o local próximo onde assassinaram aquelas 3 mulheres, né? Que até hoje não teve solução, né? E é uma obra que está crescendo muito. Eu passei lá olhando, Toné, a gente já tem ali muitos prédios construídos. Vários empreendimentos imobiliários. Além de pessoas já morando ali naqueles prédios, novos prédios estão sendo construídos e grandes prédios. Eu acredito que após aquela construção ali daqueles prédios, supermercados que tem ali, mais de 10 mil pessoas vão habitar ali. Então o movimento ali vai aumentar. Eu acho até que E o fluxo do trânsito vai ser muito alto. Eu acho que a Prefeitura de Ilhéus já deveria estar cobrando isso. Muito intenso, né? Do governador, independente que o prefeito é de outro partido, é oposição, mas o povo de Ilhéus votou em todos os candidatos. Então, ninguém vai escolher ali, esse povo daqui merece o outro dali. Não existe isso. Então o prefeito de Ilhéus tem que cobrar, tem que reivindicar e inclusive para melhorar até o trânsito agora no verão, porque vai ser intenso, né? E até porque ali estão localizados vários atacadões, né? Pois é, tem três grandes supermercados. Atacadões, né? Atacadões. Você tem ali, Toné, academia de ginástica muito grande. Grandes hotéis, pousadas, também uma vertente turística muito forte, muito grande, né? E as barracas de praia, né? Que são verdadeiros restaurantes ali, né? São barracas grandes que tem ali um fluxo muito grande de veículo entrando, saindo. Enfim, ali agora virou o point de Ilhéus e não pode ficar daquele jeito que está, né? Pra você ter uma ideia, você andando a 20 km por hora, você ainda sofre com a buraqueira. Então está muito constrangedor aquilo ali. Eu acho que o governador deveria olhar com mais carinho. Aliás, não é só para Ilhéus, o governador tem que olhar para todos os lugares. Aqui em Itabuna, algumas obras estão sendo tocadas, mas a passo de tartaruga. A feira de São Caetano até hoje, vou falar de novo. Não, a feira eu já nem vou falar. Eu vou falar... Fazer 3 anos, Barbosa, agora em dezembro. Mas eu vou falar de uma obra pequena que qualquer prefeitura aí de cidade de 10 mil habitantes já tinha feito e o governador não fez. É uma encosta que tem aqui na Juraci Magalhães, gente. Uma encosta. Um negócio que um caminhão de concreto resolve, está parada a obra. É contenção de encosta, né? Pois é, está parada a obra. E agora vai começar um período de chuvas fortes aqui, né? Agora até dezembro a gente vai ter muita chuva forte aqui no sul da Bahia e Itabuna não é diferente. Então aquela encosta da Juraci Magalhães, está faltando um caminhão de cimento para acabar a obra e não acaba. É uma vergonha. Isso não é obra nem para o governo do estado fazer, isso é uma obra para o município fazer. E o governador está demorando tanto. Olha, eu não sei não. Se o Jerônimo continuar nesse ritmo, vai ser difícil a sua reeleição. Eu acho que o Rui Costa vai ter que pegar essa rédea aí, porque senão a coisa vai ficar... A briga está aí, porque está entre... Para salvar Ângelo Coronel e Otto Alencar,
para serem os nomes indicados para o Senado, né, representando a Bahia. Então alguém vai ter que ser sacrificado. Aí Rui vai ter que voltar para ser candidato a governador, até porque nas pesquisas o governador está lá embaixo tomando pau do seu opositor, o seu principal opositor. O Rui Costa, ele está ali na berlinda. Por quê, Toné? Ele está sendo pressionado por uma ala do partido para ser senador, e ele ganha como senador, todo mundo sabe disso, que ele está bem avaliado, né? Aliás, ele sempre foi bem avaliado depois que foi governador, porque ele foi o melhor governador da Bahia. E ele que elegeu esse... Ele que foi elegeu candidato dele, né? Foi indicado Jerônimo. por ele. É. Ninguém conhecia. Pois é. E aí ele está bem avaliado para ser senador. Mas aí a Bahia não pode perder esse projeto do PT, que é um projeto de pelo menos 50 anos. Já tem 20, então ele não quer perder, né? Eles querem continuar. E aí perder fica difícil. Aí, por um lado, ele tem... A Semineto vai ser candidato? Talvez não. Talvez saia para vice-presidente do partido do Bolsonaro ou da direita, não sei. Ninguém sabe ainda. Mas aí quem sai candidato? É o prefeito de Salvador? Também não está decidido isso. O Aleluia está pelo Novo, mas será que vai ser apoiado pelo partido do ACM Neto? Então tem uma série de conjunções na Bahia que precisam ser analisadas, avaliadas, para que o governador, o ex-governador Rui Costa, se decida. Se ele vê que o cenário na Bahia dá para o Jerônimo, ele vai para o Senado. Se ele vê que não dá para o Jerônimo e ele pode perder a eleição e o PT entregar a Bahia para outro partido, ele vai preferir sair candidato a governador. Eu acho que seria a melhor solução para a Bahia. Primeiro porque a gente já tem um governador retado, né, um governador trabalhador, de novo, que é o Rui Costa. E para o PT seria que foi bom. Bem melhor do que esse Jerônimo, né? Não, ele foi melhor do que todos na Bahia. Pelo que eu me conheço, né, que eu vi governador César Borges, vi governador Paulo Souto, vi governador ACM, o melhor de todos foi Rui Costa. Foi o que mais trabalhou e eu desafio aqui alguém me mostrar que não foi. Porque o ACM, o Paulo Souto, César Borges, não trabalhou pela Bahia toda. O Rui Costa trabalhou pela Bahia toda. Você vê que só aqui em Itabuna, na época que o Fernando Gomes era prefeito, o Rui Costa vinha aqui 3 vezes no mês. E não era passear, não, era trabalho mesmo, né? Ver obras, ver isso, ver aquilo. Né? E naquela época não fez mais ainda por aqui, porque o Fernando Gomes, né, quando apoiou o Rui Costa, já foi na metade do seu governo, né? Senão ele teria conseguido mais obras para Itabuna, como conseguiu o Augusto Castro agora. E ele também foi, a gente tem que lembrar aqui do teatro, né? Pois Teatro é, Candinha uma Dói, obra gigantesca. que tá fechado, viu, Barbosa? Tem muito tempo. E ninguém explica eu tive lá, o que tá havendo, né? Eu tive lá, conversei com a Bruna 70, né? Conversei com o pessoal lá e eles me mostraram lá. O que é que acontece, Toné? Eu não sei se você lembra, na lateral do teatro tem um painel gigantesco de madeira, muito bonito, né? Dentro do teatro. E aquele painel é feito por um artista, não é feito por qualquer pessoa. Né? Além de ter sido feito por um artista, foi uma obra licitada. Então esse é o do artista daqui? Não, não é aquele... é de Salvador. É um painel dentro do teatro, fica na lateral da parede. Dentro do teatro, sim. Não é aquele do foyer ali. Não, ali foi Renat. Não, o Osmundinho. Osmundo fez a esfinge, né, de Fernando e tal. Mas eu estou dizendo, dentro da sala do teatro tem uma parede toda de madeira, bem trabalhada. Aquela parede deu problema e caiu. E a prefeitura, ela não pode simplesmente chegar ali e mandar qualquer um consertar. Primeiro porque é uma obra de um artista, segundo que é licitada. Então tem que ver lá se tinha garantia daquilo, quem deu garantia, se não deu. E isso leva um tempo, não é uma coisa assim como na nossa casa que a gente resolve na mesma hora, né? Então tem toda uma burocracia, tudo. Já foi adquirido um novo painel do mesmo artista que fez aquele e vai ser colocado no teatro. Aí após colocar aquilo ali, aí não vai correr risco de cair na cabeça de ninguém, aí volta a funcionar. Porque o teatro mesmo, Toné, eu fui lá, tá tudo bacana, tudo bem feito, tudo o ar-condicionado tá funcionando? Tá tudo funcionando. O único risco era que esse painel caísse na cabeça de alguém, né? E isso ninguém quer. Então eles interditaram para evitar uma tragédia, né? Um acidente anunciado. Vai ver que a obra da sede lá da FIC, lá na Praça Lauro Conceição, vai sair antes do que essa parede, né? Tomara, né? Até porque ali precisa voltar a ser só um teatro mesmo, né? E não a sede da FIC, né? Barbosa, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O importante é a Câmara de Vereadores tomar vergonha
e sair dali, daquele prédio que não é dele, não pertence à Câmara Legislativa. Ali pertence à FIC. E ali deveria ser. Ali é que devia ser a sede da FIC. Cá, onde é a cadeia velha, onde está a sede da FIC, que agora está entrando em reforma, ali que devia ser um museu, alguma coisa. Ali que poderia ser, inclusive aquele anexo onde tem a rede frio hoje, de saúde, dali, que é vizinho aquele anexo ali, que foi, antes era a sede do SAMU, ali também é da FIC. Tira todo mundo ali, reforma tudo aquilo ali e dá outra destinação. E tira a Câmara de lá. A FIC tem que funcionar no Espaço Cultural, olha como é chamado, Espaço Cultural Josué Brandão. É ali que foi o Baldo Dantas quem fez, e ali é que é a FIC. Pois é, Toné. E a Câmara de Vereadores deveria... Constrói, bota lá. Inclusive, viu, Toné, eu vou chamar a atenção aqui do Manuel Porfírio, que é o presidente atual da Câmara de Vereadores de Itabuna. O Manuel Porfírio está me decepcionando. Eu esperava mais dele, eu esperava mais austeridade, mais seriedade nessa casa. Por quê, Toné? Nós tínhamos antes o Erasmo, que nós denunciamos aqui, inclusive, coisas erradas do Erasmo enquanto presidente da Câmara, né? Inclusive possíveis falcatruas. Você lembra daquela licitação mal feita da gráfica, né? Às vésperas de uma eleição, que a Câmara licitou ali panfleto, santinho, ora... Endereço que não tinha nada a ver, lembra? Não, 3 gráficas com endereços estranhos, né? Duvidosos, valores altíssimos. Então ali tinha falcatrua. Outra coisa que está errada, Toné, tem uma agência de publicidade que a gente não vê nenhuma publicidade da Câmara. Tem 6 anos que essa agência está lá, vai fazer 6 anos. A gente não vê publicidade. Para que essa agência lá? Alguém está levando alguma coisa aí. Porque de graça essa agência não está lá. Se a gente for no portal da transparência, a gente vai ver Mas vai ver que não tem o que mostrar, né, Barbosa? Sim, mas então não precisa de agência. Você não precisa de estar então não precisa de agência. Né? Então tem algo de errado aí. E o Manuel Porfírio precisa vir a público explicar isso. Ah, mas é um pedido do ex-presidente. Qual é o interesse do ex-presidente manter uma agência de propaganda sem funcionar na Câmara de Vereadores? Será que o ex-presidente está recebendo alguma coisa dessa agência? Será que a gente vai ter outro escândalo aí, igual aquela de uma gestão aí, que infelizmente a agência de propaganda foi descoberta devolvendo dinheiro para a Câmara? Olha, tem coisa errada aí. E outra coisa, viu? Vou chamar a atenção aqui também. Esse negócio de carro alugado para vereador, isso não está cheirando bem, Toné. Uma cidade tão pequena como Itabuna, que os vereadores caminhando, eles atravessam a cidade em meia hora. Para que vereador quer carro com gasolina e motorista? E motorista, 24 tudo horas? pago pelo horário. Pois é. Aí se você somar esse dinheiro, são 25 carros. Você pega aí 25 carros alugados, uma média... Mas não são 21 vereadores? Vamos botar aí, Toné. Vamos imaginar... Não são 21 vereadores, você já botou 25? Não, mas é porque eles têm carro reserva, né? Se quebrar um, vai ter que ter outro. É brincadeira isso que você está falando, né? Aí vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que cada carro desse, com motorista, por mês, custe R$5.000. É, porque tem a gasolina, tem o salário do motorista. Não, 25 é E a pouco. manutenção? Eu Quem acho paga? que, não, a manutenção é a locadora, né? Sim. A locadora que se vira. Mas vamos imaginar aí que são 20, vamos botar, como você falou, 21 carros. Vamos dizer que não precisa reserva. 21 carros com motorista, pago, gasolina, tudo. É algo em torno de 26 a 27 mil cada, né? Não, 27 mil não, perdão. Dá R$7.000 em média O custo cada carro. por mês. 7 vezes 21. Aí você multiplica isso por um ano, são 12 meses, né? É muito dinheiro, gente. Por que não constrói a Câmara se o terreno está lá no São Caetano, em frente à Prefeitura? Aquele terreno Aquele terreno foi tomado por Rui Machado quando era presidente da Câmara. Aquele terreno estava invadido por um empresário aqui de Itabuna, um comerciante, né? Não era empresário, ele até faleceu. Ele tinha invadido aquele terreno, tinha uma lojinha de material de construção ali. O Rui Machado foi lá, tomou o terreno, fez a retomada de posse, né, para o município. Reintegração de posse. Reintegração de posse. Pagou um projeto a um dos melhores arquitetos da Que é Bahia. Matheus Esquivel. Fizeram maquete, tudo, eu lembro. Fez um projeto lindíssimo, né, com garagem subterrânea e tudo, né? E realmente a localização é importantíssima. É ideal, que é em frente ao centro administrativo, ficava tudo ali. Embora a prefeitura não está funcionando lá, né, diga-se de passagem, mas é ali, a prefeitura teria que ser ali. Então, gente, por que não constrói a Câmara com esse dinheiro?
Eles falam assim, mas a Câmara não tem poder de construção. Sim, mas é a Prefeitura que tem que construir. Não, mas se a Câmara não tem o poder de construir, então, né? A Câmara pega o dinheiro e devolve para a Prefeitura, que ela constrói e entrega a Câmara Exatamente. pronta. Já está na hora da Câmara ter seu lugar. Inclusive, você sabe qual era o projeto de Rui Machado? Era o seguinte, pegava o dinheiro da Caixa Econômica Federal emprestado pela Prefeitura, né? Construía a Câmara e todo mês tirava ali do 10º e pagava. Ainda sobrava dinheiro. E desocupava aquele espaço. Eu até não gosto daquele espaço, Vitor, né? Eu acho que aquilo é um monstrengo no meio de uma avenida ali, é complicado, né? Eu, se fosse prefeito, sinceramente, eu derrubava aquilo ali para passar a avenida ali e fim de papo. Eu acho que o Baldo foi infeliz na época, ele deveria ter construído aquilo ali. E eles ficam ocupando aquilo ali, Barbosa, e todo dia uma reforma, eram 19 vereadores, 17, depois aumentou mais 4, aí foi para 21, e tem que construir os gabinetes, tem que aumentar, tem que expandir. E nesse projeto de expansão, eles vão tomando a biblioteca, estão achatando, estão botando lá pro cantinho, a Biblioteca Municipal Plínio de Almeida, que agora só tem um pedacinho, realmente. Porque estão tomando o espaço todo, que ali não é deles, não pertence a eles. Vitor, né? E eles ficam jogando dinheiro fora. O ex-presidente da Câmara gastou 3 milhões numa reforma ali que, sinceramente, se eu fosse o gestor, eu não gastaria nem a metade, eu acho que eu ainda faria melhor do que aquilo ali. Porque não tem nada para gastar 3 milhões de reais naquela reforma ali. É um absurdo. Né? Mas, enfim, é o povo que botou, o povo que elegeu, né? Fica esse embrulho aí pro povo. Essa Câmara de Vereadores mal... Mas sai do nosso bolso, sai do seu bolso, que é contribuinte. Quem paga sai daí. É que sabe, né? É a gente que está pagando. Para aquilo ali funcionar. E outra coisa, os vereadores são funcionários nossos. Mesmo que você não tenha votado no fulano, no cicrano, lá Beltrano, naquele vereador que se elegeu, que ele ediu, mas eles são funcionários nossos, eles estão ali com o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro suadinho todo mês que paga eles. Pois é. Então, com a palavra aí, Manuel Porfírio, que me decepcionou. Eu esperava mais dele como presidente, eu esperava que ele fosse mais austero, levasse as finanças da Câmara mais a sério, mas a coisa está caminhando como caminhava antes, né? Só falta ele fazer licitações enganosas aí, igual o outro presidente fez aí no final da... Isso é outra reforma, será? Não, e aquelas gráficas, até hoje eu não entendi aquilo ali. 3 gráficas nas vésperas de eleição, licitadas para fazer contratos altíssimos, para fazer panfletos. Contratos irregulares, né? Brindes. Eu nunca vi um brinde da Câmara de Vereadores. Você viu algum? Recebeu algum? Então, essa coisa que cheira mal. Eu não gosto nem de andar na Câmara de Vereadores, porque cheira mal essas coisas mal feitas feitas pela Câmara. Manuel Porfírio, vem aqui no programa, vem explicar aqui, né, porque essa demora aí para tirar botar, por que não bota essa empresa que está ganhando aí há 6 anos para fazer publicidade da Câmara? Se não faz pelo menos publicidade... divulgar os trabalhos, né? Pois é, se não quer legislativo. não quer fazer publicidade, tudo bem, é o direito de vocês, não quer fazer publicidade, então cancela o contrato. É simples assim. Agora não, um pedido do outro presidente, peraí. Aí o outro presidente que manda nessa gestão, então tá tudo num pacote só, é tudo farinha do mesmo saco, pelo amor de Deus. Tá aí, né? O espaço tá aqui, pode vir a hora que quiser. A gente, né, deixa vocês falarem aqui. Agora venha com explicação convincente, porque para mim isso aí não convence. E outra coisa são esses carros, né? Eu acho que a Câmara tem coisas mais sérias para cuidar do que alugar carro ou comprar carro para vereador. Ah, mas o tribunal faz isso, mas o juiz anda de carro, ah, mas Salvador, o vereador anda de carro, ah, mas Camaçari anda de carro. É outra realidade. Salvador é uma capital. Camaçari é uma cidade hoje maior que Itabuna. Lauro de Freitas é maior Camaçari que Itabuna. tem a BID lá. E é outra realidade também. O PIB economicamente falando é outra coisa. É outra coisa. Então Itabuna é uma cidade que anda esburacada, maltratada, está precisando muita coisa. O prefeito já tomou esse empréstimo aí para fazer muitas obras, mas vai ter que pagar. Esse dinheiro, gente, vai ter que ser pago por banco. Daqui a pouco começa a pagar. Não foi de graça, não. Não. Antes da obra terminar aí, a prefeitura já tem que estar pagando as parcelas. É a mesma coisa você que está me assistindo agora, você pega um dinheiro emprestado para fazer uma reforma em sua casa. Quando você menos terminou a reforma, já começa a pagar a parcela ali no banco. Dinheiro não é de graça, não.
né? Então Itabuna vai ter que pagar esse dinheiro. A Câmara de Vereadores tem que olhar isso com seriedade. A Câmara está aí, gente, não é para o vereador ficar desfilando de carro, é para fiscalizar o prefeito, fiscalizar o erário público, fiscalizar as obras, fiscalizar, né, o dinheiro do povo, do contribuinte, se está sendo bem aplicado. Esse é o papel do vereador, né? Ah, mas o bairro, a comunidade solicita o vereador, mas lá não solicita para o vereador ir lá não, o vereador tem que levar o prefeito lá para fazer obra, levar o secretário, aí é outra história. Mas o vereador não precisa ficar indo no bairro todo dia, não. Até porque não tem o que ele fazer no bairro todo dia. E tem outra, viu, Toné? Tem vereador que passa 4 anos aí e não vai lá nos bairros visitar, não. Ele vai no bairro dele, mas no bairro dos outros ele não vai, porque ele tem medo de ser vaiado. Ele só vai na época da eleição, na campanha, ele tem né? medo de ser cobrado, porque ele não está fazendo nada, né? E aí ele não vai. Para que ele quer esse carro? Para ir para a praia? Então fica a pergunta aí, né? A interrogação tá aí. Levar os filhos no colégio, levar a mulher ao supermercado, ao salão de beleza, né, Barbosa? Tem muita coisa aí para usar, né? Tem muita utilidade. Pois é, um vereador ganha tão bem, né, Toné? Custa nada comprar um carro novo, pagar ali as parcelas. São 4 anos que ele vai estar ali, ele pode pagar a parcela do carro. O Barbosa podia até dar uma ajuda de custo para gasolina, para combustível, também ia envolver problema com posto. Não, isso aí ia dar. Aí ia dar também. Dá do mesmo jeito. Ia dar corrupção da mesma forma. Bom, eu não sei de quem é essa locadora, quem é que vai ganhar essa concorrência. Agora aqui tem coisa errada aí, tem. Eu acho que um carro só resolveria, né? A Câmara compra um carro novo, bota lá, e aí o vereador, vou dar um exemplo aqui, o vereador Denilton Santos, que faz até o programa aqui daqui a pouco, né? Aí Denilton quer usar o carro no dia 14, ele agenda lá, ó, eu quero o carro dia 14, o carro vai ficar comigo o dia todo, para me resolver meus problemas e tal. Fazia uma pré-agenda, né? Né? São 21 vereadores, nem todo mundo vai querer usar o carro no mesmo dia, né? Então cada um agenda ali seu dia, vai visitar ali a comunidade, volta. Em 2 horas ele vai numa comunidade e volta, né? Não precisa mais do que isso, né? Pois é, então vamos ficar de olho aí, gente. A gente está aqui sempre para cobrar, né? E o Denilton hoje é vereador, ele não é só apresentador mais não, ele também é vereador. Tem que cobrar dele também. Cobrar dele. Quando ele chegar eu cobro todo dia aqui. Outro dia ele estava aqui com o Paulinho, vereador, Paulinho do banco, e eu cobrei. O Paulinho disse, não, eu sou a favor também, eu preciso do carro. Eu já vi que todos os vereadores querem o carro. Até o Danilo, que diz que faz a oposição, está a favor do carro. Quem não quer, né, Toné? Um carro com motorista. Mordomia é bom, né? Todo mundo gosta. Bom, antes de finalizar o programa, vamos falar de esporte, Toné? Vamos. Nós estamos aí faltando agora 10 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Não é 9 não, ainda são 10 ainda? Agora 9, né? Já. Acho que é 9, que é a 10ª. Não, agora com a de ontem, agora faltam 9 rodadas, que faltavam 10. Faltavam 10. O campeonato são 38 rodadas. Bom, a rodada que terminou ontem, né? Aliás, termina hoje, segunda-feira. Tem aí o Palmeiras ainda liderando junto com o Flamengo. O Palmeiras com 19 vitórias e o Flamengo com 18. Nesse critério, o Palmeiras fica ligeiramente na frente do Flamengo, mas eu diria que os dois estão ali com a mesma pontuação. Os favoritos, né? São os primeiros colocados. O título vai ficar entre Flamengo e Palmeiras. Agora, a parada ficou mais fácil para o Flamengo. Por quê? O Flamengo superou os mais duros adversários até agora, inclusive o maior concorrente, que é o Palmeiras. Venceu ontem por 3-2. Poderia ter sido mais fácil, mas o Flamengo, num certo momento, ficou mais defendendo. Eu não diria que ele se acomodou, né? Ele ficou defendendo o resultado que ele garantiu até ali, né? É o jogo inteligente, né? Jogar com o resultado debaixo do braço. Só que aí o Palmeiras, né, não estava morto e continuou tentando, perdeu alguns gols, até que o zagueiro Gomes, que foi expulso também no final da partida, diminuiu 3-2 para o Flamengo no Maracanã. Jogo bonito de se ver, né? Não, foi um jogo, foi pegado, mas foi um jogo mesmo de... Jogo de campeões. Né? de campeões, de líderes. Jogo dos melhores, jogo das melhores 2 equipes do Campeonato Brasileiro. No momento a parada agora fica mais fácil para o Flamengo, porque pega o Fortaleza, ainda tem um jogo a pagar com o Sport, são times que estão na zona com o Sport que tem esse jogo a menos que o Flamengo tem, né? E o Sport é o último da tabela, né? Tá na Z4. O Sport já é rebaixado. Não tem salvação. Não tem matemática certa aí. Ali é o primeiro time rebaixado, infelizmente. O Nordeste, que esse ano entrou com 5 equipes,
né, pode ficar só com 2. Né? Então já está ali na zona de rebaixamento Vitória, Fortaleza e Sport. O Vitória tá brigando ainda com o Santos para ver quem vai e quem não, né? Mas fica assim, pau a pau aí. Acho que aquela briga vai até o final do campeonato, porque a não ser que o Neymar volte melhor aí, né, e consiga tirar o Santos da situação. O Vitória joga com o Corinthians no próximo final de semana. Aliás, eu acho que é meio de semana a rodada, se não me engano. Mas joga onde? Em São Paulo, não é? Em Salvador. Arena? Não, em Salvador, no Barradão? Com o Corinthians. O Corinthians precisa vencer, porque perdeu, né? Vem de uma derrota, precisa vencer. E o Vitória precisa vencer. Então vai ser um bom jogo no Barradão. O Vitória agora pode jogar completo, né? Teve uma expulsão, mas já foi cumprida nesse último jogo. Então o Vitória pode jogar completo. E vamos esperar para ver se o Vitória vence o Corinthians em casa, né? Não é fácil, mas é possível. E o Bahia jogou com o Grêmio, goleou o Grêmio. Inclusive, se tiver os gols aí, Cássio, vamos mostrar. 4-1, né, para o Bahia, na Fonte Nova. O jogo foi ontem. E o Bahia tem outro gaúcho na parada, que é o Internacional. Então, venceu o Grêmio por 4, vai pegar o Internacional. E se vencer o Inter, né, pode voltar a brigar ali pela 4ª posição com o Mirassol. O Mirassol que também venceu. O Mirassol vem bem. Mirassol que tem ex-jogadores do Bahia e do Vitória como base, né? E está fazendo uma boa campanha, está em 4º lugar, está na frente do Bahia. O 3º lugar pertence ao Cruzeiro, que poderia estar brigando pelo título, mas deu uma caída nos últimos 10 jogos aí, né? Está ali patinando na 3ª posição. Ontem venceu, voltou para a 3ª posição. E o próximo adversário do Cruzeiro é o Palmeiras. E o Palmeiras vai querer ganhar, né? Porque o Flamengo tem o jogo contra o Fortaleza, que se o Flamengo não ficar de sapato alto, é favas contadas aí, é mais 3 pontos. Então o Palmeiras sabe disso e precisa vencer o Cruzeiro. Vai ser outro jogão, hein? Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras agora tem paradas duras pela frente, diferente do Flamengo, tá? Então o campeonato promete esquentar muito, né? Melhorar muito daqui para frente. E a gente vai ficar de olho, acompanhando, reta final, né? Vamos torcer aí para o Bahia chegar em 4º lugar, porque ele pelo menos garante uma vaga direta na Libertadores, né? Não passar pelo aquele sufoco do ano passado, né? De disputar a pré-Libertadores, enfim. Agora uma coisa vai melhorar, viu, Tonel? O ano que vem, o Bahia, por exemplo, se tiver na Libertadores, ele não vai jogar a Copa do Nordeste. E o Campeonato Baiano, ele só participa nas finais. Então o Bahia vai jogar menos jogos do que o ano passado, tá? Para isso ele precisa estar classificado na Libertadores. Aí ele não joga a Copa do Nordeste. Isso aí já está certo pela CBF, né? O Campeonato Baiano vai ter menos datas, vai ser um campeonato corrido, jogos só de ida, não tem negócio de jogo de ida e volta, né? Jogo de ida e volta só na final. E o Bahia não participa de todos os jogos do Campeonato Baiano. E ainda assim pode jogar com o time júnior. Aí está o primeiro gol do Bahia, você está vendo, né? Bahia que jogou com o uniforme do Super-Homem, né? Promovendo o filme aí do patrocinador. Tá aí o primeiro gol de outro ângulo para você ver. Mas o Bahia foi bem na Série A, viu? Rezende. Foi bem. Né? Com o Ceni, foi bem. Assim, o torcedor quer mais, né, Toné? Porque o Bahia é um time grande, é um time de chegada, já foi campeão brasileiro 2 vezes, então a torcida quer de novo um título nacional. O time tem como dono da SAF um dos maiores grupos do mundo, que é o Grupo City. E vamos ser realistas, o Grupo City esse ano não investiu em lugar nenhum, nem lá no City mesmo investiu, né? Então, ele não fez grandes investimentos esse ano, talvez faça o ano que vem. E aí que a torcida espera o investimento para o time chegar aí a conquistar pelo menos uma Copa do Brasil, ou quem sabe o Campeonato Brasileiro, né? Ou até uma Libertadores. Então o City vai precisar fazer isso aí. Por quê, Toné? Porque o City sabe que para atrair os jovens para a base do time, que é o que ele quer, ele precisa ter um título forte para atrair os jovens torcedores, que são esses garotos que vão jogar futebol futuramente. Então, para que ele atraia essa juventude, ele precisa conquistar. E para conquistar, ele vai ter que montar um elenco mais forte. Eu acho que tirando o Everton Ribeiro, que está aí para se aposentar, né? Fez até uma cirurgia agora, essa base do Bahia deve continuar. E o Rogério Ceni deve fazer ali umas 4 contratações pontuais para botar o Bahia numa prateleira de cima, né?
para brigar ali com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Cruzeiro, né, com o Corinthians, São Paulo. Então falta isso ao Bahia. E para isso ele precisa contratar ali pelo menos 2 grandes centroavantes, jogadores de ataque mesmo, que o Bahia não tem. E precisa, para o meio-campo, mais 2 bons jogadores e um lateral. Por quê? Porque o Everton Ribeiro deve se aposentar no que vem. Não sei se ele vai continuar jogando em alto nível como vem jogando, né? E mesmo assim ele não consegue... Mas ainda joga bem, viu? Mas ele não consegue jogar o jogo inteiro, né? Ele já é um jogador já de uma idade avançada, então o Bahia precisa de um bom jogador para aquela posição, né? Mais jovem? E contratar talvez mais 2 zagueiros. Então essas contratações são fundamentais, mantendo esse time que está aí, sem vender ninguém. Se vender jogadores desses que estão aí, aí sim vai precisar ainda mais jogadores. E o City sabe disso e provavelmente contrate. Eu acho que o ano que vem pode ser o ano do Bahia, para fazer uma melhor campanha, não só no Brasileirão, mas em outras competições. Esse negócio de entrar na Libertadores também e depois ficar pedindo, pelo amor de Deus, para sair, porque os jogadores estão cansados, isso também não se justifica, né? Se entrou, tem que disputar. Então, pelo amor de Deus, né? Aquele campeonato... Ajoelhou, tem que rezar. Lutou tanto para entrar na Libertadores, quando chegou na disputa, acabou o fôlego, né? Aí foi jogar na Colômbia, perdeu, foi horrível. Então espero que ano que vem melhore a situação do Bahia. O Denilton já está aí, Cássio? Já. Então vou passar a bola para o Denilton, Toné. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde para todos vocês. Até a próxima. TVI 20 anos. Flamengo, respeita. O respeito é bom e eu gosto. Ok. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história.